Então, vem comigo para a primeira questão, que diz assim: segundo a Lei 8.112 de 90, o servidor que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, deverá ser investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida. Caso o servidor tenha sua incapacidade para o serviço público constatada, ele será bom. Agora, geralmente, quando o candidato pega essa frase aqui em concurso público, cadê minha caneta? Deixa eu rabiscar aqui para achar. Achei. Limitação física ou mental. Você já vai lembrar da readaptação, ok? Readaptação. Sendo que a readaptação só será possível se ele puder realizar atividades em outros cargos. Inclusive, a doutrina chama de forma de provimento na verdade, é forma de provimento horizontal, porque você vai tomar posse em cargo compatível com a sua limitação. Veja, você não fez concurso para aquele cargo, mas vai sair por uma limitação física ou mental no cargo originário que você entrou através de nomeação, tá bom? Você não, a pessoa que vai passar por isso aí, tá bom? Dito isso, se a pessoa sofrer uma limitação física ou mental, e aí eu quero saber, se ele não consegue ser readaptado, o que ele vai sofrer? Isso, inclusive, tem base tanto aqui na parte de Seguridade Social da 8.112, que hoje é regido pelo artigo 40 da nossa Constituição Federal, ok? Os dispositivos relacionados à aposentadoria da 8.112, elas não estão de acordo com a nova regra de aposentadoria ou as novas regras de aposentadoria para o servidor federal. Então, houve o que nós chamamos de revogação tácita. Logo, existem algumas peculiaridades que podem acontecer. Por exemplo, a chamada aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos do artigo 40 da Constituição, tá bom? Logo, se ele não pode exercer nenhum tipo de trabalho, ele será o quê? Fale comigo. Aposentado. Gabarito, então, letra C, tá? A pessoa só é posta em disponibilidade quando ela sai do cargo público, porque o cargo público morreu, tá? Foi declarado sem utilidade pública, por exemplo, e o servidor já é estável. Aí ele vai para a sua disponibilidade. Ele pode ser aproveitado em outro cargo caso haja a ida para a disponibilidade, em regra. E readaptado é quem sofre aí a limitação física ou mental. Gabarito, então, letra C. Tá bom, pessoal? Vem comigo. Olha o que diz a Lei 8.112, no artigo 24. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. E vem o parágrafo 1º dizendo: se for julgado incapaz para o serviço público, readaptando, ou aquele que estaria passando por uma avaliação médica para dizer se vai ou não ser readaptado, será aposentado. Ok? Belezinha, suave, tranquilo, ótimo. A questão número 2, aqui do nosso encontro, diz assim: a Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. De acordo com os seus dispositivos, você tem aqui, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Bom, até aqui não vi nada de errado. Eu, particularmente, quando realizo minhas provas de concurso, eu coloco esse termo aqui quando eu acho que pode ser o gabarito logo de cara. Significa pode ser, ok? PS, pode ser. Bom, letra B. A acumulação de cargo, uma vez lícita, independe de comprovação de compatibilidade de horário. O erro aqui está no IN, tá? O erro está no IN. Risca aí do seu material. Porque depende de comprovação, sim. Logo, a letra B está errada. C. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 60 dias? Não. O nome disso aqui, pessoal, é inassiduidade habitual, que inclusive eu já vi aqui, passei o olho, vi que está na letra D. Possivelmente o examinador, possivelmente não, ele fez exatamente isso pelo que eu estou lendo. Ele inverteu os conceitos, cuidado com isso na sua prova. Os dois termos levam à demissão, inclusive por PAD sumário, que é um PAD um pouco mais célere
do que o PAD ordinário, tá bom? Cuidado, o abandono de cargo, ele é caracterizado quando o servidor falta por mais de 30 dias. Abandono de cargo falta por mais de 30 dias consecutivos. Quando é inassiduidade habitual? É quando o servidor falta 60 dias ou mais pelo período de 12 meses, tá bom? Então, logo aqui está errado porque não são 60, são 30. E ele coloca, entende-se inassiduidade habitual a falta do serviço sem causa justificada por 60 dias ou mais, interpoladamente, ou seja, alternados, pelo período de 6 meses. Ainda está errado porque são 12 meses, tá? 12 meses. Bisurado todas as opções, só sobrou a letra A, é o nosso gabarito, então. Vamos conferir? Artigo 118 da Lei 8.112 diz assim: ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Professor, e quais são as possibilidades de acúmulo? Você já sabe. 2 de professor, ok? 2 de professor. 1 professor ou técnico ou científico. Você tem a possibilidade de 2 profissionais da área da saúde. E você tem o vereador, tá? Um cargo público, desde que haja compatibilidade de horário com o vereador, que seria um cargo público eletivo, tá bom? Muito bem. Tá aí as 4 possibilidades de acúmulo, tá bom? Vamos agora para a questão número 3, pessoal. A administração pública atua para atender ao Estado e ao cidadão, sendo característica da administração pública a administração burocrática. Bom, quem fez essa questão aqui tá no passado, tá em 1997, pessoal, porque hoje eu só quero que você desconsidere, cadê a minha caneta? Isso aqui, tá? Em que pese estar no enunciado, eu não quero que você leve isso como certo para sua prova, eu quero fazer a sua observação, porque a administração pública hoje ela é gerencial, tá? Gerencial. Se cair em opções, você tem que marcar que a administração pública hoje, desde 98, através da emenda 19 de 2000 e emenda 19 de 98, passou a ser gerencial. Cuidado. Bom, dito isso, continuo na minha leitura. A gestão caminha de acordo com as leis. A administração de recursos humanos para efetuar a contratação de servidores segue a Lei 8.112 no seu artigo 5º. E ele destaca os requisitos básicos para investidor em cargo público. Analise as questões abaixo e julgue a opção falsa a respeito dos requisitos básicos para investidor em cargo público. O artigo 5º vai dizer: aptidão física e mental, sim. A nacionalidade brasileira, cuidado, porque não é requisito ser nacionalidade nata, tá? Cuidado, se cair isso aqui tá errado. É naturalizado ou nato, só os cargos privativos de brasileiro nato, que está lá no artigo 13 da Constituição, é que serão realmente exigidos que sejam brasileiro nato. A regra é que seja tanto nato quanto naturalizado, ok? Então, nacionalidade brasileira, natos ou naturalizados. A quitação com as obrigações militares e eleitorais militares para os homens, ok? Eleitorais serão para todos, porque a partir de 18 anos, que é uma da idade requisito base para se ter acesso ao cargo público, você já tem que tirar aí o seu título de eleitor, porque o voto passa a ser obrigatório. Em que pese o Código Eleitoral dizer que você pode tirar o título aí com 19, mas deixa isso aí para aula de direito eleitoral, tá bom? A 8.112, ela vai dizer aqui na letra D que não são 16 anos para você poder tomar posse, são 18 anos, requisito mínimo de idade, tá? Faixa etária mínima, 18 anos. Logo está errado, tudo bem? E se está dando errado, esse é o nosso gabarito. E o nível de escolaridade exigido para o cargo também está certíssimo, tá? Questão bem tranquila, só para a gente rever aí e analisar essa questão. Eu peguei o enunciado, falei, poxa, vou cobrar essa questão aqui, vou conversar com eles, porque isso implica em uma informação errada em um enunciado de questão. Então, cuidado. A nossa administração é gerencial. E para se ter acesso aos cargos públicos, é necessário apresentar requisitos básicos. Dentre eles, você tem aptidão física e mental, nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações civis e militares, idade mínima de 18 anos, ok? E o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
Tudo bem? Muito bem, tá aqui, ó, gabarito letra D, artigo 5º da Lei 8.112, o próprio enunciado trouxe o artigo, e ele vai trazer aí quais são os requisitos básicos, tá? Nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações civis e militares. O único que não estava nas opções foi esse aqui, ó. E aí você acrescenta aí nos seus estudos. Tudo bem? Show demais. A idade mínima de 18 anos. Foi? Questão de número 4. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pagos pelos cofres públicos. Após a nomeação ou após o nomeado, o servidor público segue alguns deveres citados em lei. Em contrapartida, existem também as proibições. Avalie e julgue ao servidor é proibido. Avalie e julgue o que é proibido para o servidor. Então vamos lá. Artigo 117, salvo o melhor juízo. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato? Sim, isso é uma proibição. O problema é que isso aqui eu tenho convicção que não está na 8.112, tá? E logo posso afirmar então que o item 1 está errado. O que faremos agora? Nós vamos nas opções, é uma questão de opção E, e vamos ver quais estão com o item 1 errado. Bom, aqui diz que o item 1 está certo, então não pode ser porque ele quer a correta. Não é a letra A. Não pode ser todas porque a 1 está errado. E não pode ser a D porque a 1 está errado. Então só pode ser a letra B ou a letra E. Bom, 2, 3 e 4 e 3 e 4. Vamos ter que ver a 3 de qualquer jeito aí. Na verdade, a 2 já pode nos direcionar para o gabarito, não é verdade? Veja só. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge ou companheiro até o 2º grau civil é uma proibição? Sim, isso está certo. Logo, se está certo, indo às opções, é possível verificar que a 2 estando certo, só pode ser a letra B, o nosso gabarito. Porque se a letra E fala que 3 e 4 estão certas e deixou a 2 de fora, não pode ser o nosso gabarito, tá? Logo, a 3 e 4 também estão certas. Parece aula de raciocínio lógico, não é verdade? Vem comigo. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, tá certo? E receber propina, comissão, presente ou vantagem, claro que é uma proibição. Pessoal, gabarito letra B de bola, tá bom? Tá aqui, ó. Ao servidor é proibido... eu coloquei só a errada, tá, gente? Porque é 2, 3, 4 estão certas, a letra da lei, artigo 117 mesmo. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe, em caso imediato só, tá? Esse em caso de emergência familiar está errada, tá bom? É só até aqui, ó. Chefe imediato. Foi? Muito bom. Vamos para a questão número 5, diz assim. A posse do exercício dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados atos de ofício previstos em lei. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo. Outra questão que coloca no enunciado uma formação errada, pessoal, para você ver. Você sabe que o período não são 24 meses, o período é de 36 meses, ok? 36 meses, isso está no enunciado. E aí já estou apresentando para você o que você vai levar para a prova, hein? Confia no titio Tiago. Eu quero a opção falsa. Letra A. Produtividade, disciplina, inassiduidade, responsabilidade, capacidade e iniciativa. Esse tipo de questão é aquela para pegar o cara afobado, o cara que lê muito rápido e fica distraído. Por quê? A 8.112 traz a assiduidade como requisito obrigatório para fazer análise da avaliação especial de desempenho, e não a inassiduidade. Logo, gabarito letra C de casa. Tudo bem? Bem, veja comigo, artigo 20.
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Professor, na letra da lei está 24 meses mesmo. Só que o próprio artigo 20, abra a sua 8.112 no site do Planalto, você vai ver bem escrito isso aqui, ó. Vide emenda 119. Vide emenda 19 de 98. Isso quer dizer, isso já foi julgado pelo Supremo como tese de repercussão geral, tá? Eu coloquei isso aqui, ó, estágio probatório, período de 36 meses, não me erre isso em prova, tá? Quais são os requisitos, Thiago? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, tá bom? Foi? Bacana? Ótimo. A 6 diz assim: a Lei 8.112 de 90 especifica que a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, já que quem traz as atribuições para o servidor é a lei, e quem faz ele é o legislativo, o administrador não pode fazer lei. Só que a própria lei traz uma ressalva, e isso está sim na 8.112, lá no artigo 13. E a banca quis saber se você prestou atenção no exceto, no salvo, na exceção. Letra A. Atos relacionados ao processo administrativo disciplinar, atos de ofício previstos em lei, passíveis de delegação, relativos à escala de trabalho e aquelas que configurem crime. Bom, bem genérico aí as opções, tirando uma, claro, que guarda relação com a lei, que é, sem dúvida, a letra B. Isso aqui guarda relação com o princípio da legalidade, pessoal. Lembra lá, artigo 37 da Constituição? A administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes da União, Estado, DF, Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Aqui você tem a legalidade. Veja, não vai poder ser trocadas as atribuições unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados atos de ofício que estão em outras leis, por exemplo. Logo, o administrador sempre ficará adstrito à lei. Gabarito letra B, tá? Princípio da legalidade. Bom, artigo 13 da 8.112 diz assim: a posse dar-se-á pela respectiva assinatura do termo, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados atos de ofício previstos em lei. Muito bom. Questão número 7, pessoal, vem comigo, diz assim: o ato de imposição de penalidade a servidor público. Penalidade, a gente vai lá agora para as sanções que o servidor pode sofrer, tá bom? Artigo 117 em diante fala das proibições, depois você tem lá no 128 as penalidades. Bom, essa penalidade, ela dispensa a motivação? Aqui, claro que está errado. O que é motivação, professor? Motivação é a justificativa, artigo 50 da Lei 9.784, de 99, Lei de Processo Administrativo. Os atos administrativos, quando forem praticados, deverão ser motivados. A palavra motivação guarda relação com a justificativa que a administração deverá apresentar para a realização de determinado ato. Nesse caso, um ato punitivo. Tudo bem? Veja só. A penalidade ela é irrecorrível? Claro que está errado. Está muito errado isso aqui. O servidor ele pode, sim, tanto entrar com um pedido de reconsideração, caso tenha sofrido uma punição. Reconsideração. Ou ele pode, após o pedido de reconsideração vir a ser negado, entrar também com recurso, ok? Tem sim a possibilidade, tá bom? Letra C. Mencionará a causa da punição e os fundamentos legais a critério da administração competente? Claro que não, não é critério, ela tem o dever de realizar essa motivação, tá? Mencionará apenas o fundamento legal, ou seja, o dispositivo violado em lei? Claro que o gabarito nosso, pessoal, é letra E. Mencionará sempre, sim, o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Está na lei. E aí, professor, sempre, ou apenas, exclusivamente, são palavras muito fortes, eu sei. Por isso eu trouxe essa questão, para você aqui levar para a prova sabendo que está certo. Tudo bem? Vem comigo. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza,
a gravidade da infração cometida, os danos dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal, ou seja, a lei, o dispositivo que foi violado, e a causa, ou seja, o que o servidor praticou, que levou ele a ser sancionado de acordo com a fundamentação legal. Tudo bem? Show! Questão número 8 diz assim: de acordo com o que estabelece a Lei 8.112 de 90, o processo administrativo disciplinar de sindicância poderá resultar. Item 1. No arquivamento do processo disciplinar. Item 2. Na aplicação de penalidade de advertência. Lembre-se que a questão traz o termo sindicância, que é um processo administrativo menos rigoroso do que o processo administrativo disciplinar, ok? Item 3. Na aplicação de penalidade de suspensão até 30 dias... Ih, Deus, eu falei o que está na lei. É 60 dias aqui está errado, ok? Você queria automático. É 30, tá? Logo o item 3 está errado. Se o item 3 está errado, o que você vai fazer? Ó, aqui eu sei que está errado, aqui eu sei que está errado, aqui eu sei que está errado. Bom, sobrou a letra A, sobrou a letra A. Só a letra A e a letra E. Bom, vou ter que ler aí o 5 de qualquer jeito e o 4, né? Porque ele diz que estão o correto, então ele não colocou a 3 aqui. Logo ele tirou a 2 e a 3. O problema é que a 2 está certa. A advertência pode resultar da sindicância sim. Logo, a 2 estando certa, a letra E está errada, porque falta uma opção que está certa. Logo, o nosso gabarito é letra A mesmo, tá? É item 1, item 2 e, por consequência, item 5. Vamos analisar os erros. O item 12 eu já coloquei, não são 60 dias, são 30. Até 30 dias eu posso fazer com a sindicância. Passou disso, preciso instaurar o PAD. Tudo bem? A demissão eu não posso aplicar com a sindicância. Para a sindicância, são apenas permitidos a aplicação de advertência e suspensão até 30 dias, ou arquivamento do processo administrativo, tá bom? Eu não posso aplicar a demissão. Se caso eu tenho consciência, após fazer a investigação de que cabe demissão, eu sou obrigado a instaurar um processo administrativo disciplinar, que seria o item 5, tá bom? Gabarito então, letra A. Diz assim, o artigo 145, da sindicância poderá resultar o arquivamento do processo, a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração do processo disciplinar. O prazo da conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Cuidado com esse prazo, tá? Para não confundir com o prazo do PAD. O PAD ordinário é 60 mais 60. Tudo bem? Show. Questão de número 9 diz assim: a Alessandra é servidora pública federal, ocupante de cargo efetivo. Em conformidade com a Lei 8.112, por ocasião do seu casamento, a Alessandra poderá ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo por até 8 dias, pessoal, sem rodeio, 8 dias consecutivos, tá? Gabarito então é a letra C. Por que é importante você gravar essas concessões, tá? Primeiro o nome dado pela lei é concessão, tá? Depois, cuidado com os dias. Casamento e luto são 8 dias, até 8 dias consecutivos. A questão é que já vi várias questões colocando quando a pessoa se casa, chamando de licença gala. E quando morre um parente, a pessoa tem a chamada licença nojo, tá? E isso cai em prova. Se for licença nojo, licença gala, coloca 8 dias. Ele não fala que é casamento ou morte, ou luto. Você tem que saber, tá bom? Outra coisa, um dia para a questão de doar sangue, um dia para doar sangue, 2 dias para realizar algum procedimento na justiça eleitoral. Beleza? Tá aqui, ó, artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doar sangue,
Pelo período comprovadamente necessário para o alistamento eleitoral ou recadastramento, como é obrigado a ter 18 anos, aqui seria mais sentido transferência, recadastramento, questão de biometria hoje, tá? Dados biométricos que existem na Justiça Eleitoral. E aqui são 2 dias mesmo. E 8 dias para casamento e luto. Aqui licença gala e aqui licença nojo, tá? Cuidado com essas anotações aí, faça no seu material para você não perder uma questão dessa na prova. Bom, o adicional 1, o Y, X, Z, será devido aos servidores em exercício nas zonas de fronteira, ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, tá? A palavra mais importante aqui é zona de fronteira. Na 8.112, isso aqui vai te direcionar um adicional mesmo. Aí você tem que lembrar que adicional é esse. Nos termos e condições limites fixados em regulamento, ou seja, ato normativo infralegal. De acordo com o que estabelece a Lei 8.112 de 90, considerando apenas as informações fornecidas, a lacuna 1 deve ser preenchida corretamente por qual adicional? Atividade penosa, insalubridade, periculosidade, extraordinário, que é no montante de 50% da hora a mais, e noturno, que é o montante de 25%, lembrando que a hora noturna conta das 20 horas, pegadinha do malandro, tá? 22 horas, até as 5 horas do outro dia, tá? Aqui, ó. Tudo bem? E 1 hora é 52 minutos e 30 segundos para o noturno, tá? 1 hora equivale a 52 minutos e 30 segundos. Muito bem. Quis bisurar com você os adicionais, por isso coloquei essa questão, tá? Não é encheção de linguiça, é relembrar o que você já estudou. E claro, o gabarito é atividade penosa, tá? Lembrando que a pessoa que trabalha no ambiente que é perigoso e insalubre não pode receber os dois. Não pode acumular os dois. É possível que ele escolha um deles. Vai escolher o mais vantajoso, tá? Agora, pode acumular insalubridade com atividade penosa? Sim. Ou pode acumular atividade penosa com periculosidade? Sim, também. A proibição legal é de acumular insalubridade com periculosidade, tá bom? 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades, cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. De acordo com o que estabelece a Lei 8.112 sobre gratificação natalina, devido aos servidores públicos, você vai ter que marcar aí o que você acha como certo e o que é errado aí, ok? Vamos aí pontuar o gabarito e o porquê que as outras opções estão erradas. Então, assim, a letra A, o valor deverá ser pago, ou o valor deverá ser calculado para cálculo das demais vantagens pecuniárias? Claro que não. Não servirá de base para as demais vantagens pecuniárias. Ao servidor exonerado, é devido pagamento sim, tá? É devido pagamento. Quando ele fala aqui, ó, aqui é não deverá e aqui é devido. Então, estão os dois erros aí, tá? Vou tirar aqui para você poder enxergar o erro direitinho. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral, ok? Não 10. Será paga até o dia 20 do mês de dezembro e não dia 25. E corresponderá a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, agora sim, por mês de exercício do respectivo ano. Agora está perfeito. Gabarito, então, letra ECO, ok? Vamos conferir os erros. Diz assim, ó. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15, ok, será considerada como mês integral. 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. 65. O servidor exonerado perceberá
a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o mês em que ele foi exonerado. Lembrando que exoneração não é punição, ok? A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Está escrito aqui no 66, tá bom? Belezinha? Conferido cada erro, cada acerto. Vamos para a próxima. Diz assim a número 12. Um servidor do TRT não satisfez as condições do estágio probatório e por isso sofreu uma pena de advertência. Pena de advertência. Esse ato contrariou a disposição legal que está na Lei 8.112 de 90, uma vez que tal servidor deveria ter sido o quê, pessoal? Aplicar a pena de demissão? Claro que não, ele não praticou uma irregularidade que cabe demissão, logo a letra A está errada, porque não é demissão. Refeito estágio probatório? Claro que não, ele vai ser... Eu quase que vou falar a palavra. Ele vai sair, pessoal, não adianta, ele vai sair, só que não será demissão. Submetido à readaptação? Não, limitação física ou mental. Limitação física ou mental. Será exonerado de ofício? Sim, exonerado de ofício. Artigo 20 vai falar sobre isso. O artigo 33 também. 34 também. Submetido ao servidor ao aproveitamento, isso aqui só acontece em regra quando há uma disponibilidade. Apontados os erros, gabarito letra D de dados sem sombra de dúvida. Veja, 20 parágrafo 2º. O servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado e não demitido, e não advertido suspenso, ok? Caso ele tenha sido estável em outro cargo, aí ele será reconduzido, ok? Muito bem. Observado o parágrafo único lá do artigo 29, que fala da recondução, ok? Questão número 13 diz assim. A Lei 8.112 determina que o servidor deve apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Esses documentos devem ser apresentados quando? Na inscrição do concurso, no ato de nomeação, no ato de posse, na entrada em exercício ou na conclusão do estágio probatório. Pessoal, bom, lembre-se que quando o servidor é nomeado, ele tem um prazo de 30 dias para tomar posse. Quando ele é nomeado, ele não tem a documentação apresentada para a nomeação. Ele tem a documentação exigida para realizar a posse, porque aqui é que nasce ou é que marca a investidura do servidor. É aqui que ele se reveste do cargo, propriamente dito. E aí ele tem 15 dias para entrar em exercício, mas a papelada já está toda em dia. Logo, gabarito é letra C, tá bom? Deixa eu agitar isso aqui. 15 dias, tá bom? 15 dias. Show demais. Tá aqui, artigo 13. E que coincidentemente ficou na questão 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 5º. No ato de posse, o servidor apresentará ato de posse. O servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Beleza? Questão de número 14 diz assim. Nos termos da Lei 8.112, relativamente à disciplina das vantagens do servidor público, não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo.
Acho que está no artigo 56 isso aqui. Bom, deixa eu ler as outras. As indenizações, as gratificações e os adicionais não se incorporam ao vencimento. As gratificações e as indenizações realmente não. As indenizações realmente não. Mas as gratificações e os adicionais se incorporam sim, ok? Então, quando ele coloca gratificação e adicional, logo a letra B está errada. A diária e a ajuda de custo ao servidor por dia de afastamento, sendo devida integralmente, ainda que o deslocamento não exija pernoite fora da sede, se for pernoite, vai receber só metade, ok? Logo, a letra C também está errada. D. O auxílio moradia será concedido no prazo de 3 meses, 1 mês, ok? Tínhamos uma medida provisória que colocou 2 meses há um tempo atrás, mas já caiu por terra. Aqui é 1 mês, tá? Risca aí e bota. 1 mês. Letra E. Não será concedida a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos? Claro que ele vai receber. Logo, não faz a letra E, está errado. Gabarito, letra A de amor. Ok? Tranquilo? 8.112 é, ó, mel com mel na chupeta, como os outros falam, mamão com açúcar, ok? Você vai gabaritar. 55, errei por 1, doido. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo, ok? De acordo com o que estabelece a Lei 8.112 sobre as férias do servidor público, é permitido o desconto das faltas justificadas no período de férias? Não, não é permitido o desconto, não é. Senão seria bis idem, porque ele já vai ter o desconto do dia, ok? Se descontar nas férias, bis idem. Estas poderão ser parceladas em no máximo 2, no máximo 3, ok? O pagamento da remuneração será efetuado em até 2 dias e não 5 dias. Letra D. O servidor que opera diretamente e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 30 dias consecutivos de férias, 20 dias e não 30. Letra E. Estas somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna. A diferença de calamidade pública e comoção interna é que a calamidade pública é externa e a comoção, o próprio nome já coloca, ó, é interno, tá bom? Convocação para júri, serviço militar ou até mesmo eleitoral, ou por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Certíssimo. Gabarito letra E. Eu não lembro não, acho que é o 77. Pô, passei perto, essa foi mais longe, né? 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima, pessoal, máxima, tá? Do órgão ou autoridade, do órgão ou entidade. Beleza?